Pai do Senhor, igreja, Deus abençoe, presbítero Jacen, pelos obreiros, pela vida dos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amados irmãos, vamos ler o Salmo 64, apenas uns 2 versículos só. Ainda é bastante rouco ainda, mas quero me... Passamos hoje é o dia tomando ali umas pastilhas, tomando remedinho para a garganta, mas é benção, né? Deus é bom e o diabo não presta. Vamos ler Salmo 64, ou melhor, Salmo 63. É o mesmo sentido. Somente o versículo 1 e 2 só, para a glória de Deus. Salmo 63. Vamos ler, vamos dar uma olhadinha nele primeiro, nesse versículo 1. Olha, meus irmãos, você vê que lindo versículo. Versículo 2, pode passar, os irmãos dar uma olhadinha, para nós lermos depois, bem bonito, para o Senhor. Pode passar o versículo 2. Isso, olha lá. Que versículo bonito. Agora pode voltar para o 1, por favor. Isso, amém, meus irmãos? Vamos ler o 3? Vamos ler? 1, 2, 3. Ó Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Que versículo lindo. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Versículo abençoado, texto muito lindo. Texto de Davi. Esse texto que nós lemos, meus irmãos. Bem, João, bom trabalho, meu filho. Vá com Deus, tá? Tá bom, ok. Muito bom. Meus irmãos, os irmãos notaram aí na porta aí, lá na frente, já começamos já a levantar ali o nosso portão. Os irmãos já, não sei se os irmãos ali notaram, já começamos ali a fazer. Nosso irmão Florisvaldo é o engenheiro aí, está ficando ali bacana. E você sabe que esse mesmo rapaz que furtou aqui, furtou ontem aqui também, uma casa aqui na rua de novo. De novo. Mas aqui, agora, mais não. A casa dele vai ficar bem fechada. Vamos pôr aí um alarme aí de primeira, para a glória de Deus. Graças a Deus por isso. Deus abençoe os irmãos que têm aí cooperado. Já começamos essa obra. Vamos fechar ali, depois vamos pintar esse portão, colocar o alarme e deixar a casa do Pai bem fechada, porque o Pai merece, né, meus irmãos? Amém? Quando você convidar alguém, fala assim, a minha igreja tem até alarme. Pode ir lá, que lá é seguro, viu? Pode convidar. Meus irmãos, esse salmo que aqui lemos, é um salmo bastante preocupante no sentido do clamor. Esse salmo, esses 2 versículos, ele vai trazer para nós 5 súplicas. 5 súplicas ferventes. Quer dizer, aquela oração com a sua alma totalmente voltada para Deus em busca de resposta. Existem alguns tipos de oração que nós fazemos. E muitas vezes, quando nós oramos, diz Jesus, orais quando pedis e não recebeis, porque pedi mal, quer dizer, a tua oração não foi atendida, porque pediste mal. Então existe algumas... Pastor, tem formas de oração? Não tem formas de oração. Mas existe algumas coisas que o homem depende dele próprio. Depende da igreja local ou da onde estiver, ela saber orar e saber pedir ao Senhor. Então tem alguns tipos de oração, por exemplo, a oração absoluta, a oração coordenada, a oração subordinada. Olha, quantos tipos de oração existe, mas no sentido é um só, é alcançar de Deus a resposta de Deus. Então muitas vezes quando nós oramos ao Senhor, estamos clamando,
e não vimos nada acontecer, é porque alguma coisa na oração não está de acordo. Precisa consertar para que a sua oração suba e o Senhor receba, e o Senhor dá para você a resposta através da sua oração. Então, aqui Davi, ao se expressar nesse salmo, Salmo 63, e o verso 1, quando ali ele clama, observe: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Quer dizer, ele queria encontrar realmente Deus. Ele encontrou uma forma que somente naquele momento, de madrugada, ele poderia encontrar Deus e saber que naquele momento Deus estava ouvindo o seu clamor. Qual horário? Na madrugada. Na madrugada. Tem um hino que diz que na madrugada a fila é menor, né? E realmente é mesmo. É a hora que você está mais cansado, está mais ali com o corpo pedindo para dormir. O corpo não aguenta nem sequer se alimentar. Mas é a hora do sacrifício, do clamor, que Davi achou o horário certo para que a sua oração, o seu clamor, o seu diálogo fosse atendido por Deus. Então tem algumas 5 súplicas ferventes. Existe oração travada, que é aquela oração que você precisa realmente de Deus naquele momento. É a hora, como diz, é a hora H, que você precisa de Deus dar para você uma resposta, de algo que precisa acontecer, algo precisa ser revelado ou esclarecido. É aquela hora que você precisa de Deus na sua resposta. Quer dizer, é a primeira súplica fervente. Vamos ler? Diz a Bíblia, lá no livro de Gênesis 32, versículo 26 e 27. Gênesis 32, 26 e 27. Vamos ler? Vamos ler, meus irmãos? Lá no 3, olha lá, é o texto. Observa ali o texto, depois vamos ver, depois vamos ler depois o versículo 27. Mas vamos ler junto? No 3, para os irmãos entenderem. 1, 2, 3. Amém. Observou aí? Jacó já tinha ali com a sua esposa, com os seus filhos. Ele teve ali uma oportunidade de ter a tua vida mudada. Ele teve essa oportunidade de ter a sua vida mudada. E ele perdeu tempo? Lógico que não. Aparece lá o anjo. Algumas versões na Bíblia vai aparecer homem. Alguma versão aí, Bíblias, vai aparecer homens. Mas na versão original é o anjo. Jacó agarra ali o anjo. E começou aquela luta. Jacó entende-se que aquele momento que ele estava ali orando e buscando o Senhor seria a sua oportunidade de ter a sua vida mudada. Já que Jacó seria enganador, ele queria ter essa oportunidade. Mas como ia mudar? As leis não permitiria. Então não tinha como ter o nome seu mudado. Observe que a primeira súplica fervente que vamos aqui falar nesta noite foi de Jacó. Já pensou se nós tivéssemos uma oportunidade única de obter aquilo que eu mais preciso, aquilo que mais eu desejava na minha vida ou na nossa vida? Ninguém ia deixar passar em branco. Nós vamos agarrar de unha e dente essa oportunidade. Sim ou não? Lógico. Por exemplo, se passa agora aqui o carro de fogo, quem cai para o céu? Lógico, eu também.
vezes acontecem outras coisas. Por exemplo, se você está ali, clamando ao Senhor, Senhor, eu preciso sair do aluguel, preciso de uma casa, preciso disso aqui, mas você não vê condições. Daqui a pouco prepara algo, chega teu padrinho e fala assim, meu filho, eu quero te abençoar você. O que você precisa? Que eu quero te abençoar. Eu quero uma casa. Casa? É impossível. Não, se minha casa, então eu vou te abençoar na casa, vou te abater pouquinho por mês. Pode ser? Pode. É a única oportunidade. É única. Não tem outra vez. Então, essas coisas tem que abraçar e agarrar de um em dentro, para que não escape de nós essa oportunidade. É a súplica fervente. É a oportunidade que não volta mais. Aqui Jacó teve essa oportunidade. Já pensou? Ter o nome dele mudado de um nome ruim para Israel. Que oportunidade que Deus nos dá. E vai dizer a Bíblia que o anjo o feriu. Mas enquanto o anjo não o feriu, ele não largou. Eu quero mudança. Eu exijo mudança, eu preciso de mudança, eu quero mudar minha vida, quero mudar a minha família. Jacó teve essa oportunidade. E vai dizer a Bíblia, então disse, não chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste como Deus, e com os homens prevaleceste. Olha, meus irmãos, é lógico que hoje em dia tem pessoa que tem um nome muito bonito. Se possível, até mudaria no cartório, né? Mas, hoje pode. Mas imagine só, a oportunidade que Jacó teve, diante da sua família, dos seus pais, da sua descendência, agora saber que não chegaria mais Jacó, não seria mais enganador, mas sim Israel, como isso ia chegar diante do povo? Como isso ia chegar diante também dos seus pais? Através da oração. A marca foi, quando o anjo tocou em sua coxa, foi a marca, foi o sinal que realmente Jacó não era mais enganador, mas sim Israel, abençoador, homem direito, homem sincero, para mudar também lá na frente a sua família, através desse ato que ele fez diante dos anjos do Senhor. Súplica fervente, aquela súplica que você precisa de Deus, do algo tão tremendo, do algo tão inesperado. E muitas vezes isso não acontece, é porque nós afrouxamos na hora H. Quando estamos pegando a bênção, a gente amolece, aí desanima, aí não vem mais para a igreja mais. Falta no culto da semana, falta no culto de domingo, falta no culto de quarta, em tantas coisas, ele afrouxa. Aí, quando está pegando a bênção, ela não chega, ela escapa da mão. Aí, quando chega no dia, fala assim, ô meu irmão, você não veio para o culto, estava a bênção hoje foi o culto do milagre. Ai, eu não vim. Por que eu não vim? Às vezes, até mente, não estava legal. Estava legal. Mas se for ficar legal para vir para a igreja, meus irmãos, nunca iremos ficar legal. Mas porque aqui é o hospital do crente. Aqui é a UTI do cristão para receber força, graça, injeção de ânimo, injeção de força através do sangue de Jesus Cristo. Quando isso é injetado, saímos daqui alegre, contente, chegamos daqui às vezes arrebentado, dor de cabeça, dor na coluna. Mas quando acaba o culto, sai daqui voando. Oh, que bênção! Graças a Deus. Os irmãos viram aquele pedido de oração que tivemos aqui no sábado. Daquela família que pediu oração. Oramos aqui com as crianças. Domingo estava aqui em peso com a família. Olha, Deus abençoou. Vendo aqui, agradecendo o culto de domingo aqui. Sai daqui renovado, cheio de graça, cheio de esperança. E disse, olha, eu já estava pensando em parar. Falei para minha esposa, vou parar. Mas quando aqui oramos aqui com as crianças, domingo vieram para o culto, chegou aqui, foram renovados, ele, a esposa, a sogra, a irmã, enfim, Deus o respondeu, porque
a súplica fervente chegou diante de Deus e o Senhor respondeu com graça para ele. Se eu for esperar ficar bom, eu não venho para a igreja. Não venho mesmo. Qualquer coisinha não venho para a igreja. Dor no dedo, dor na unha, dor na orelha, dor no corpo. Não venho para a igreja. Aqui é o hospital do crente, meus irmãos. Não podemos fugir disso não. Crente só serve para ser crente. Aleluia. Não podemos recuar mais. Estamos na reta final já. Olha, nós agora nos apegamos mais, se unir mais, congregar mais, buscar mais, porque já estamos já no funil. O Senhor está voltando a buscar a tua igreja. Hora de clamarmos com graça, com força, dizer: Senhor, eu estou com saudade do céu. O céu está chegando, o céu me espera. O Senhor vai vir nos buscar mesmo. Aleluia. A segunda súplica fervente a favor de Moisés. Êxodo 32, 31 e também o versículo 32 também. Vamos ler? Êxodo 32. Moisés, súplica por Moisés. Olha aí, para os irmãos verem. Nós pensamos que oramos nada, oramos muito pouco. Olha lá, vamos ver? Depois do 31 e o 32. Olha lá, meus irmãos, observa o texto. Vocês vão ler bonito. O verso 32. Pode pôr. Olha lá, meus irmãos, olha lá. Olhou? Volta para o 31, por favor. Isso. Vamos ler, meus irmãos? Vamos ler? 1, 2, 3. Assim. Observe, os filhos de Levi fizeram tudo quanto Moisés ali havia pedido para eles. E vai dizer a Bíblia, meus irmãos, que o povo depois se voltaram a fazer deuses que não era aquilo que Moisés havia o ensinado. Então vai dizer a Bíblia que culparam Moisés. Moisés, a culpa é sua, Moisés. A culpa é totalmente sua. Porque nós se apegamos a ti. E agora? E Deus havia chamado a Moisés para um particular, para falar com Moisés. Deus queria falar com Moisés. Sobe lá no monte. Depois, vamos ver mais na frente. Lá onde Deus fala com Moisés, lá na sarça. Enfim, aqui o povo agora começa. E Moisés começa a dizer para o Senhor. Olha aí, o verso 32, a oração de Moisés. Agora, pois, perdoa os teus pecados. Se não, risca-me, peço-te o teu livro que tem escrito. Ou melhor, risque meu nome do livro. Moisés começa agora a orar pelo povo, pedir ao povo, para que Deus perdoe eles. Meus irmãos, olha a ponto que chegou o patriarca, pedir para Deus perdoar o pecado do povo. Se possível for, risque seu nome do livro da vida. Que confiança que ele tinha. Que oração fervorosa, que oração direcionada, que oração convicta. E saber que o Deus que ele servia poderia ouvi-lo e perdoar o povo. Mas sabe o que disse Deus? O verso 35. Olha o que disse Deus para Moisés. Olha só. Vamos ler? 1, 2, 3. Assim... Deus não riscou o nome de Moisés.
vendo o povo pedir ao Senhor misericórdia. Senhor, perdoa o povo. Ajuda o povo, Jesus. Perdoa eles. Eles são minha família. Deus agora responde a Moisés: assim feriu o Senhor o povo por quando fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Então Moisés, quando ele suplicou, quando ele começou a clamar a Deus, imagine o coração dele agora, colocando na frente do povo como responsável por tudo aquilo. Porque às vezes, é o que acontece com a gente, quem é líder de departamento, né, sabe a sua responsabilidade, sabe a sua incumbência, como é que é. Porque se acontecer alguma coisa errada, ele também é um líder também. Ele tem que chamar para si a sua responsabilidade também. Para Deus abençoar, Deus prosperar o que Deus colocou em suas mãos. Assim como também na minha também. Senhor, abençoa a Cachoeirona. Estamos aqui, Senhor. Faz um milagre, recebe cura, batiza, renova, faz um milagre. E muitas vezes, muitos nem querem nem saber. Mas a oração, a súplica fervente, ela sobe diante de Deus, como tosa, como fogo, rasgando o céu. E Deus abre o céu e fala: ouvi a oração, meu servo. Ouvi o seu clamor. Vou te responder, peraí. Então, a súplica fervente, ela tem que ser convicta. Ela tem que ser conviccionada. Tem que ter uma direção. Tem que ter convicção. Não só orar por orar, mas orar com convicção, meus irmãos. Senhor, cheguei. Deus já sabe. Eu vou começar a orar. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Agradece primeiro, depois você começa a orar. Porque a oração sem agradecimento não tem direção. Mas quando eu oro, agradecendo primeiro, aí o céu se abre. O Deus se levanta, ouve o teu clamor e fala assim: pede, minha serva, que eu estou ouvindo. Deus começa a atender o seu pedido, porque está tendo uma direção, está tendo um objetivo, está tendo uma direção com o que você realmente quer que seja feito. Por que pedis mal? Por que pedir na oração e não recebeis? Por que pedis mal? Que Deus nos ajude a orar e buscar a tua presença. Porque orar é tão difícil, meus irmãos. É tão difícil orar. É um peso muito grande. É uma luta constante entre o bem e o mal. O bem quer se alimentar da oração, buscar estrutura da oração, buscar revestimento na oração. Foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 6 e versículo 10. Revestido de toda a armadura de Deus. Aí ele começa: capacete, couraça, escudo, calçado. Ele começa a dizer por onde começar. Capacete, blindar a tua cabeça, para ninguém colocar coisa ruim, para atrapalhar a sua oração. Porque uma mente perturbada não consegue orar, não consegue pedir, pede tudo errado, ora tudo errado. Mas quando eu tocar minha mente, minha mente limpa, não autorizada, mas limpa. Quando eu dava o joelho, a oração tem uma direção. A oração tem um... Aí eu oro. Obrigado, meu Deus. Oração sábia. Oração inteligente. Deus responde a oração quando ela tem entendimento. Foi o que Moisés fez aqui com o povo. Amém? A terceira súplica a favor de Salomão. Vamos ler? Livro de 1 Reis 37, 8, 9 e 10. Salomão aqui fez um clamor muito diferenciado. 1 Reis, capítulo de número 37, verso de número 8, 9 e 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. Reis 37, ou melhor, capítulo 3, desculpa. Capítulo
3, versos 7, 8 e 9. Vamos ler? Olha lá. Salomão ainda é novo ainda é novo na sua idade. Recebeu a sua ordem de rei, porque Deus havia prometido para Davi, nunca voltará rei sobre Israel na sua linhagem. Nunca. Começa agora com Salomão. Ele poderia chegar lá e dizer assim: olha, eu sou o rei segundo a ordem do meu pai Davi. Mas não. Ele começa a orar. Sua primeira oração a Deus. Vamos ler? Pelo verso 7, 8, 9 e 10. Vamos ler, meus irmãos, o que disse Salomão. No 3. 1, 2, 3. Agora... Deus me ajuda. Meu pai me ensinou. Meu pai me instruiu. Meu pai me educou. Agora Deus é o Senhor e eu. É eu e o Senhor. Sem o Senhor eu não faço nada. Sem o Senhor eu vou perecer, porque o povo é grande. E começa a orar. Oração, uma súplica direcionada, convicta. E observe que no verso 10, olha o que disse: estas palavras pareceu boa aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Olha só, pareceu boa, porque Salomão pediu para Deus tal coisa, quer dizer, sabedoria. Ele tinha opção de escolhas. Ele tinha opção de escolha para pedir. Deus, dá-me sabedoria. Sou ainda menino. O povo aqui é grande. Pessoas intelectuais. Pessoas forjadas na guerra, nas leis. Mas Deus, dá-me sabedoria. E vai dizer a Bíblia aqui, o verso 10. E aí das palavras pareceu boa aos olhos do... que Salomão pedisse estas coisas. Quer dizer, Deus o concedeu para ele aquele momento, sabedoria. E vai dizer a Bíblia que foi tão próspero que até as províncias de longe ouviu que o servo de Salomão ouviu tal palavra da boca dele mesmo. Palavras sábias, palavras de sabedoria, palavras de instrução. Deus quer usar você que é líder, você que faz parte da liderança, com palavras sábias, com sabedoria, para saber lidar com o povo que Deus colocou em tuas mãos. Oh, glória a Deus! E com isso, quem ganha com isso? Quem ganha com isso é a igreja. O povo ganha com isso. O povo chega aqui e fala assim: nossa, que igreja abençoada, fui tão bem recebida, que educação,
que disciplina. Olha a coisa boa. Peça a Deus sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria. O Senhor vai te dar sabedoria para você administrar aquilo que Deus colocou em tuas mãos na tua obra. Você vai cantar melhor, vai fazer melhor, vai agir melhor, vai prosperar. E o nome de Deus vai ser exaltado para sempre, como nunca houve aqui em Cachoeirona, para a glória do nome dEle, que vive e reina para sempre nesta noite. Aleluia. Olha aqui, meus irmãos, a quarta súplica fervente, por Davi, Salmo 51. Salmo 51, verso 1 e 2. Davi também sofreu muito. Olha só, é uma das súplicas que muitas vezes muitos não fazem, não orem, porque tem medo do que Deus possa fazer na vida deles. Vamos ler? Salmo 51, verso 2 e 3. Olha lá. Que súplica abençoada. Observe, meus irmãos. Vamos ler? Coisa linda. Já vou terminar, meus irmãos. Passou um pouquinho na hora. Amanhã é feriado, mas tá tudo certo. Vou já terminar já. Pera aí. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e os meus pecados sempre diante de mim. Meu Deus, que bênção! Olha, meus irmãos, ele pedia a Deus, nas suas condições de rei, de homem de braço de ferro, ele suplica a Deus para lavar ele de cima e embaixo, lavar as suas transgressões, dos seus pecados. Meu Deus, que confiança que ele tinha em Deus, que sabedoria que ele tinha em Deus. Hoje, essa oração aqui é pouco se ouvida. Sabe por quê? A pessoa tem medo. Porque se Deus lavar, não vai sobrar nada, né? Só a carcaça. Mas Deus pode fazer isso. Porque Ele é dono da vida. Ele restaura, Ele limpa, Ele cura. E se precisar, Ele passa lá o sabão, o ácido, a escova, para arrancar o pecado e as transgressões e nos dar uma vida limpa, abençoada, santa diante dEle. Limpa-me, Senhor, lava-me, Senhor, para as minhas transgressões. Glória a Deus por isso. Pastor, está muito aí pesado. Pastor, para aí está muito pesada. Eu não peco, pecamos todos os dias. Por palavras, por obras e por pensamentos. Davi tinha razão ao dizer isso. Lavar de cima e embaixo. Sabe o que Davi queria falar para Deus? Senhor, quero ter comunhão contigo de dia e de noite e de dia. É tão bom sentir a presença, Deus. Quero que me lava, arranca, limpa-me para ser puro, para ver a sua glória se manifestar no meio da igreja. Aleluia por isso. Deus é bom e o diabo não presta. Glória a Deus por isso. Já pensou? Às vezes, meus irmãos, o que atrapalha a obra às vezes é essas transgressões que ficam aqui, minada, enraizada na igreja. Enraiza, sabe? Parece que nasce que nem mato, capim na igreja. E aí a pessoa não pede para Deus limpar, vai crescendo mais. Daqui a pouco está uma selva de pecado. Então ela pedia a Deus, Senhor, as minhas transgressões, me perdoa. Purifica-me. Uma vida santa diante de Deus
Eu sei que não é fácil, nesse mundo tão cruel, tão indiferente, tão acusador, mas o povo de Deus ainda faz a diferença nesse mundo tão cruel, tão miserável. O povo está de pé, clamando a Deus pela sua justiça. Disse lá em Mateus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nesta noite, meus irmãos, receba de Deus graça, força para orar e dizer: Senhor, lava-me, purifica-me, enche-me da tua presença para ser usado na tua casa 24 horas por dia, nas tuas mãos. Aleluia. Eu me lembro, vamos ficar de pé para já encerrar. Meus irmãos, por favor. Os irmãos lembram lá de Lucas 23 e 42, ali em diante, quando estava ali na cruz, o malfeitor do lado, o outro do outro, e o mestre no meio. Um diz: Senhor, nós estamos aqui porque é o seguinte, roubamos, somos transgressores. Mas o Senhor, o que você fez? E o outro disse: eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, porque eu pequei, eu errei, eu transgredi a lei, eu desagradei a lei, estou aqui cumprindo, vou pagar por isso. Mas Senhor, é o seguinte, Senhor, Jesus, é o seguinte, eu sei que Tu é o Cristo, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Disse Jesus: hoje mesmo vós estará comigo no paraíso. Quer dizer, ele suplicou a Deus: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Disse Jesus: hoje mesmo estará comigo lá. Se você creres, hoje mesmo Deus vai te dar a tua resposta para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu negócio, para o teu projeto, para a tua questão, aquilo que você está pedindo para o Senhor. Hoje mesmo, se você crer, Deus vai te dar resposta para você saber que Ele está na causa pela tua vida aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor graça nessa noite. O Senhor nos ajude a sermos uma igreja que ore com fervor, para que quando alguém entrar aqui, sinta a presença, o calor do teu Espírito, a brasa aqui que está aqui nesse lugar. Ele fala assim: realmente, Cachoeirona é um lugar diferente. Lá tem poder, tem glória, tem graça de Deus naquele lugar. É a sua oração que vai fazer isso, porque Deus quer fazer isso em nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, que reina para sempre. Põe a mão no seu coração. Vamos orar a Deus agora, pedir a Ele graça, que nos ajude a servir a Ele melhor. Amado Pai, eterno Deus, é no nome de Jesus, Pai, suplicamos a Ti nesse momento agora. Eu peço a Ti pelo povo, Jesus, assim como pediu Moisés, que o Senhor perdoasse os seus pecados, ajudasse eles, Pai. Deus, aqui também está nós nessa noite. Aqui está esse povo, Jesus, essa igreja. O Senhor comprou com o Teu sangue precioso e fez uma promessa grande para esse lugar. Eu creio, Jesus, nessa promessa, Pai. É no nome de Jesus, Pai, que eu peço a Ti nesta noite a Sua graça sobre esse lugar. Abençoe esse lar, abençoe essa casa. Queima todo embaraço, Senhor, toda seta, toda tristeza e angústia, toda mal que venha sobre eles, tristeza, angústia, depressão, espírito das trevas, nesta noite, bate agora em retirada, em nome de Jesus, nesse momento, Pai. Abençoe esse lar, abençoe essa família, abençoa para essa casa, é no Teu nome nesta noite, a partir de hoje, Pai, a oração vai ser diferente, o clamor vai ser diferente,
a súplica vai ser diferente. Até o jejum vai ser diferente, porque eles estão ligados, eles estão direcionados, eles estão convictos. E quando ele for orar a partir de hoje, a oração será ouvida pelo Senhor, será respondida pelo Senhor, e a tua misericórdia alcançará todos pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todos sempre. Quem quer, diga amém.